Estamos dando início novamente à nossa reunião. Solicito assessoria que encaminhe a testemunha, o senhor Frederico Tadeu da Silva. Muito boa noite, senhor Frederico. Boa noite. Você pode se aproximar bem do microfone mesmo? E se quiser retirar a máscara, pode ficar à vontade, devido ao distanciamento, tranquilo? Tá. Vamos ver como é que fica o nosso áudio. Tá certo. O senhor sabe por que foi convidado a fazer parte, a se fazer presente aqui na noite de hoje? Sim. O senhor assume o compromisso de dizer a verdade, somente a verdade, no âmbito desta comissão, sob pena de concorrer ao crime de falso testemunho? Sim. Lembrando o senhor que na condição de testemunha compromissada, o senhor tem o direito a permanecer calado, se assim considerar necessário. Porém, é necessário que o senhor expresse a sua vontade. Ora, prefiro não responder ou prefiro permanecer calado. Certo. É porque o silêncio não é indicativo de resposta. Para que a gente possa fazer o registro, eu gostaria que o senhor dissesse o nome completo do senhor, data de nascimento, endereço completo, local onde trabalha e profissão. Meu nome é Frederico Tadeu da Silva, nasci em 1º de 11 de 78. Meu endereço é Rua Fernando Ferreira de Melo, 172, apartamento 301, Bloco B, Bom Abrigo, Florianópolis. Eu sou servidor público do Estado de Santa Catarina, na Secretaria de Estado da Saúde, no cargo de analista técnico de gestão e promoção de saúde, e atualmente estou designado para o cargo de coordenador de controle interno e ouvidoria. Controlador de? Coordenador de controle interno e ouvidoria. Sim, senhor. O senhor está acompanhado de advogados? Não. Passar a palavra, então, ao relator, o deputado Ivanates, Vossa Excelência, com a palavra. Boa noite, Frederico. Quer Boa tirar noite. a máscara para conversar com a gente? Pode ser, tu acha? Melhor, porque daí a gente pode te olhar melhor, né? Santa Catarina também pode te conhecer melhor também. Certo. Boa noite. Boa noite. Sempre que a gente convida os servidores para vir aqui na CPI, e principalmente os servidores assim que não têm os cargos de confiança específico, né, como secretários, diretores, a gente colhe muita coisa boa, acaba colhendo dos servidores muita informação importante. A Débora Brum esteve aqui e contribuiu significativamente para a CPI. Outros colegas, outros servidores que passaram por aqui, trouxeram conversas de WhatsApp, coisas que estão esclarecendo fundamentalmente esse processo. Tem muita coisa que está acontecendo dentro da CPI que não se resume às conversas que a gente tem aqui com as testemunhas. Certo. Essas conversas que a gente tem com as testemunhas são só uma parte do processo, porque delas derivam outras informações que acabam criando a conclusão que a gente busca chegar aqui, que são efetivamente aqueles que participaram desse processo. Então, Frederico, acho importante a sua presença aqui, acho que você pode ajudar muito a CPI, né? Qual é o trabalho específico do coordenador de controle interno e da ouvidoria? Qual é o teu trabalho específico? Então, eu tenho subordinado a minha pessoa dois setores, né? Controle interno e ouvidoria. A ouvidoria ela é responsável por receber as manifestações dos cidadãos com relação aos diversos serviços prestados no âmbito da saúde de Santa Catarina, né? E o controle interno, ele monitora, acompanha todos os atos administrativos, né? A partir do planejamento anual de atividades e os seus programas de trabalho e das atividades da Secretaria da Saúde, exceto aquilo que é questão finalística, no caso que é auditoria médica, né, que tem uma coordenadoria de auditoria médica, né. Então, nós emitimos pareceres de controle interno com relação a recursos antecipados, convênios, etc. Nós emitimos pareceres de controle interno de atos de admissão de pessoal. Nós fazemos monitoramento da folha de pagamento. Nós fazemos... lembrar mais alguma coisa? Serviços relacionados a patrimônio e outras visitas técnicas às unidades, sempre no sentido de auxiliar o gestor para otimizar os processos e a melhoria dos trabalhos, né? Certo.
Nesse processo de pandemia aí que foi instalado, quando se instalou o decreto emergencial do dia 22 ali até em diante, né? Qual foi o procedimento teu? Qual foi o teu trabalho específico? Continuou trabalhando normalmente ou você teve participação direta nesses processos de compra? Eu tenho uma lista de equipamentos, produtos que entraram no rol de compras emergenciais, todos relacionados ao Covid. Aproximadamente 17 itens que foram relacionados, essenciais para a compra para o processo emergencial do combate ao Covid. Eu te pergunto o seguinte, desses processos, você participou deles? Não, o controle interno ele não participa desse processo de compras. Na compra, e especificamente a compra na certificação de notas, na autorização de pagamento, que o controle interno não faz um controle específico dos processos, dos procedimentos? Não, o controle interno ele não atua porque, devido ao princípio da segregação de funções, quem executa não controla e quem controla não executa. Então, pois não. Sim, pode continuar. Então, todo o processo ele tem a parte de execução, onde são as áreas de compras, e licitações e tal, todos os processos percorrem esse caminho, né, e o controle interno, de alguma forma, se previsto no programa de trabalho, se por amostragem, etc., ele monitora e acompanha esses atos, né? Certo. E a compra dos respiradores, qual foi a tua ação dos respiradores? Naquele processo lá da compra dos respiradores, qual foi a tua atuação? Então, nós soubemos desse processo quando saiu na mídia, né? No dia 28 de abril. A partir daquilo ali, a gente já viu que outros procedimentos de controle já tinham sido adotados. 2 sindicâncias administrativas, um processo de investigação preliminar lá pela CGE, que é o órgão central de controle interno, as investigações com relação à Delegacia da Polícia Civil, GAECO, Força Tarefa. Então, o controle interno da Secretaria, naquele momento, ele não tinha o que fazer mais naquele momento. Então, vocês atuam só como para enterrar o caixão, só? Não, na verdade, o que acontece? O nosso trabalho, com relação às dispensas de licitação, ele inicia a partir da publicação do edital da DL no Diário Oficial. Aliás, desculpa, a publicação da DL no Diário Oficial. E esse fato não ocorreu para esse processo. E dentro da secretaria, onde é que tu trabalha? Onde é que é a tua sala? No 4º andar. 4º andar. Lá trabalham, tem contato com relação... Tu ouviu falar da compra dos respiradores, do processo de compra? Só a partir do dia 28. Nós soubemos Antes disso, ninguém conversou? Não, ninguém conversou. Tá. E tu também não sabia? Não sabia. Qual é o procedimento correto para a compra? Tu conhece o processo de licitação? Conhece esse processo da compra direta? Tu conheces ele, verificou, olhou lá no site, está aberto, todo mundo pode ver, tu conhece ele? O processo de licitação, de compras... Esse especificamente, dos respiradores. Eu não sei lhe dizer porque nós não verificamos o processo posteriormente. Mas você não foi olhar ele? Não, nós soubemos que, a partir do momento que saiu na imprensa, que já tinham todas essas investigações acontecendo. Então, o controle interno ele não continua fazendo, não tem por que ele fazer mais alguma coisa se já foram feitas outras, entende? Inclusive pelo órgão setorial que foi a CGE. Tá, e você acompanhou isso, olhou, tem acesso a esse processo, você teve curiosidade de olhar? Não tive curiosidade de olhar. Dentro da secretaria, lá depois que estourou, dia 28, sim, estourou o processo, estourou a compra, saiu no Intercept, foi feito pagamento antecipado. Depois disso, tu conversou com o secretário André Mota, foi feita alguma reunião com o Elton Zeferino? Não. Com vocês sobre isso? Não foi feito. Mas não seria prudente conversar com a controladoria, com o controle interno sobre esse processo? Eu não sei lhe dizer. Não, mas você é o controlador, você tem que saber. Eu não sou controlador, eu sou o deputado, eu não sei. Eu preciso que você diga se era procedimento correto conversar com vocês da controladoria interna sobre esse processo. Não, cabe ao gestor, se ele quer conversar ou não com a controladoria, até porque outras instâncias já estavam envolvidas nesse processo, né? Eu vou repetir a pergunta então. Pois não. Frederico,
Eu quero saber na tua opinião. Por isso que você está aqui, para conversar conosco. Sim. Eu quero saber na tua opinião. A conversa, você acha que o secretário, quando estourou aquilo, o secretário Elton, era o secretário ainda, depois veio o André Mota, tinha superintendente, estava ali, a Márcia, todas as pessoas que estavam envolvidas na compra direta desses equipamentos. Era recomendável que te procurasse para conversar sobre o que aconteceu, quais foram as falhas que aconteceram? É como eu lhe disse, deputado, eu não sei se era recomendável ou não. O órgão de controle interno, o controle interno, ele tem uma hierarquia. Temos o órgão central e eu represento o órgão setorial. Se estava tratando já no órgão central, eu não entendo por que teria que passar pelo controle interno novamente, ou aquilo que deveria ser feito, por exemplo, 2 sindicâncias internas em instrução preliminar, etc., mas estavam já o controle caminhando. interno da Secretaria da Saúde. Eu estou aqui como deputado e os catarinenses estão olhando assim. Eu acredito que o controle interno é para controlar os problemas que tem internamente. Surgiu um problema. Aliás, surgiram vários problemas, né? Já foram identificados 14, 15, 16 problemas. Surgiu um problema. Na minha interpretação, eu acredito que o controle interno deveria ser comunicado para dizer, pessoal, aconteceu esses problemas. O que aconteceu de fato? O que a gente tem que fazer? Onde que a gente errou? Como é que vamos corrigir? Eu acredito que deveria ser. Não é assim? Nesse caso, não foi. E por que não foi? Não sei lhe dizer. Tu acredita que alguém quis proteger alguém? Alguém quis esconder alguma coisa? Isso também eu não posso lhe afirmar, deputado. O senhor é servidor de carreira? Sou. Então está tranquilo para falar com a gente aqui. Não, eu estou tranquilo. Mas, realmente, essa pergunta não me cabe, porque se deveria ter sido informado o controle interno, se saiu na mídia, teoricamente todo mundo tem acesso, né? Inclusive o controle interno. Agora, só quero frisar que, no momento que nós soubemos, não tinha mais o que fazer, né? As formas que foram feitas, desculpe ser repetitivo, 2 sindicâncias investigativas internas na secretaria, uma investigação preliminar pela CGE, mas força-tarefa, etc. Você já repetiu isso 4, 5 vezes. Eu só quero reforçar. Só que assim, né? Saiu a Instrução Normativa 01 da Secretaria de Administração, saíram várias portarias, saiu a Instrução Normativa 06 da Controladoria Geral da União, saiu uma diretriz, dia 2 de abril, se não me engano, uma diretriz da Controladoria Geral do Estado a respeito das compras emergenciais do Covid. O governo foi editando regras, normas, foi mudando a lei. O senhor foi acompanhando isso? Nós acompanhamos, sim. Tá, e acompanhou e daí? Fez o quê? Como é que eu posso dizer para o senhor? Nós trabalhamos, como eu falei, pelo planejamento e pelos programas de trabalho que a gente estabelece durante o ano, né? No caso específico do caso dos respiradores, dessa compra, não estava no nosso radar porque não foi publicada a DL no Diário Oficial. Era obrigatório publicar essa... Geralmente, todas as DLs são são publicadas. Está na recomendação, né? Está na recomendação. É recomendado. Não foi, o senhor acredita por que não foi publicado? Não sei lhe dizer. Não. O senhor, como controlador interno, acredita que eles, por exemplo, quisessem esconder isso de alguém? Olha, eu estaria... Seria uma forma de esconder o processo? Olha, eu estaria sendo leviano se eu falar alguma coisa nesse sentido. Mas o senhor pode falar, eu estou perguntando ao mas... senhor, eu quero que o senhor diga o que o senhor acredita. O senhor é o controlador. Eu sou o O senhor é coordenador de pago, o senhor controle. é controlador para ser o controlador, Sim, né? sim. Daí eu acredito isso. Às vezes as pessoas dizem, os deputados são meio duros com as testemunhas. Mas só que a gente se vê numa situação muito complicada. Porque o senhor é o controlador. Aí tem um processo que precisava de intervenção da controladoria. E o senhor não fez nada. Mas é porque já tinha outros órgãos intervindo. Isso não fecha muito bem, entende? Parece que vocês falaram, isso não é problema meu. Isso é problema dos outros. Mas o senhor é o controlador, é problema seu. Ou não é? Como eu falei para o senhor, quando nós soubemos desse processo, já tinham deflagradas outras investigações. Então, o controle interno da secretaria, ele não tinha como atuar. Era intempestivo, entende? Tá, daí acabou o processo. Vocês ficaram sabendo do problema.
Já entendi. O senhor que ficou sabendo do problema, não foi entregue os respiradores, tentaram trocar os equipamentos. O senhor soube disso, né? Sim, pela Qual foi o imprensa. papel do senhor específico, né, depois que isso apareceu? Nós não temos outro papel. As investigações estão acontecendo, as sindicâncias estão A correndo. Controladoria Interna da Saúde não fez nada. Então, já estavam sendo feitos os procedimentos que deveriam ser feitos. Nenhum procedimento interno, nada, nenhuma portaria, nada. Mas é que não precisa, deputado. Não, na visão do senhor não precisa, na minha precisa. Perfeito. Né? Eu acho que a Controladoria está paga para poder criar sugestões, criar mecanismo, criar estrutura, investigar o que aconteceu. Pessoal, pelo amor de Deus, isso aqui está errado. Não tinha, as propostas não tinham nem endereço. O parecer jurídico do procurador é um absurdo. Estava certificando nota fiscal do dia 30 de um produto que ia ser entregue dia 5. Sabe, essas coisas são absurdas. E o senhor é o controlador. O senhor não... Nada. Vou tornar a repetir para o senhor. As sindicâncias administrativas, né, investigativas, 2 foram feitas. O que nós faríamos? Nós indicaríamos para o secretário a adoção dessas providências. Mas já tinham sido tomadas, entende? Então, não teria como eu, controlador, né, responsável pelo controle interno, que controlador eu acho um termo meio complicado, porque são 2 áreas que eu coordeno, né, não é só controle interno, é ouvidoria também, no sentido de que, não, vamos fazer mais uma sindicância. Não tem porquê, entende? Não. O senhor foi ouvido pela sindicância que o governo promoveu? Não foi ouvido. Você sabe lá da secretaria quem foi ouvido? Não sei. Nós temos na secretaria também uma corregedoria. Esse processo de controle interno da compra dos respiradores. Então, de verdade, a controladoria... tem outro órgão investigando, não precisamos fazer nada. O controle interno da Secretaria da Saúde, ele não atua nesse processo. Nesse não, eu estou falando depois que isso surgiu. Já tem outra empresa fiscalizando, já tem 2 sindicâncias, já tem uma CPI, já tem o Ministério Público, não precisamos fazer mais nada, é isso? Foi o que nós fizemos. Não teria por que fazer mais alguma coisa. Diante de todas as investigações que já estavam correndo. Pois é. E conhece a Márcia? Conheço. A Márcia disse que eles usavam senhas dela para alterar documento, tirar documento, acrescentar documentos em 2 processos. A Débora Brum veio aqui e disse que as senhas são intransferíveis, pessoais e intransferíveis. Que elas são... Existe um procedimento de letrinhas, que é possível um servidor movimentar. Mas existem outros, tipo a certificação de notas, que é intransferível, só a pessoa pode fazer. O senhor conhece esse procedimento? Olha, deputado, eu não trabalho com o CIGEF, nós trabalhamos com SGPE, né, o acompanhamento que nós fazemos é pelo Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico. Então, não saberia lhe dizer se dá para botar processo de um lado para o outro, realmente, tecnicamente, eu não sei lhe dizer. Lá na controladoria, vocês nunca se preocuparam de ver que as pessoas podem trocar, tirar um documento, botar outro em nome de outra pessoa? Olha, nunca percebemos isso aí e nunca verificamos essa prática, pelo menos nos processos lá, e que são bastante processos que passam por lá. Por exemplo, nós damos parecer em prestações de contas de convênios. Ano passado foram mais de 400 e sem problemas. Há quanto tempo o senhor é o controlador? Eu desempenho essa função, né? Eu sou designado a partir de 1º de agosto de 2019. Então tinha bastante conhecimento. Vai fazer um ano. Chegando agora, em abril. Em abril, quando teve a compra que deu problema, você já era uma pessoa treinada, assim? Sim, eu já atuo no controle interno desde 2012. Quando começaram a comprar, ninguém sabe nada, ninguém participou de nada, ninguém acompanhou nada. Aí complica, né? Complica para qualquer... As pessoas que estão acompanhando a gente aqui, eu como deputado, eu fico abismado, né? Porque se fosse na minha empresa, eu tenho uma empresa, uma administradora de bens, tenho um escritório de advocacia. Se acontecesse um negócio desse, eu ia perguntar, doutora fulana, o que aconteceu aí? Aconteceu isso, aquilo. Eu ia perguntar, qualquer iniciativa privada, na iniciativa privada, qualquer pessoa saberia explicar o que aconteceu. Qualquer pessoa, em qualquer empresa, se fosse, numa lavação de carro, sumiu o tapete do carro. Eu não lavei o carro, quem lavou foi o João. O
João levou o carro lá, o responsável é o João que pegou o tapete. Se o tapete sumiu, é o João que é o culpado. Estou falando de uma lavação de carro, que tem 3, 4 pessoas. E dentro do governo, vocês não se preocuparam com nada disso. De identificar, de tentar ajudar. Você se preocupou em tentar ajudar quem foi o responsável, verificar, folhear o processo. Olha, eu vou lá verificar para ver o que aconteceu. E como eu falei para o senhor, né, já tinham deflagrado outras investigações, né? Não tinha o que o controle interno fazer. Nós atuamos na parte de conformidade. É só, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Ivanates. Deputado Valdir Cobalcini, Vossa Excelência, com a palavra. Boa tarde, senhor Frederico. Boa tarde. O que a gente está vendo, antes de fazer algumas perguntas, presidente, presidente Sargento Lima, relator, deputado Ivan, deputado Kenny, deputado Fabiano. Infelizmente, o Sopelsa não está conectado devido ao evento de Concórdia. Dentre outros abalos, lá, inclusive o telhado total da rodoviária. Mas o que a gente percebe aqui é o seguinte: total, eu não sei o que os órgãos de controle, quais são o que os órgãos de controle, o órgão de controle, deputado Ivan, ele é o próprio, como se fosse o Ministério Público dentro da prefeitura, dentro de uma secretaria de Estado, senão não faz sentido. Como que o órgão de controle é o último a saber? Deveria ser o primeiro a saber. Porque o órgão de controle ele tem a obrigação de evitar o dano ao erário. Senão, porque a existência, o que está demonstrado aqui, aliás, a legislação catarinense, a partir disso, tem que mudar de forma substancial. Também houve prevaricação nesse aspecto. O senhor, por exemplo, tem função gratificada na secretaria, é cargo comissionado? Qual é Eu sou servidor de carreira. Sim. E eu exerço uma função, né? Sou designado para uma função de coordenador de controle interno e ouvidoria. O senhor tem uma gratificação para exercer... Isso, uma gratificação de função, exato. As duas funções é uma só função, é controlador e ouvidor. As duas coisas. As duas coisas. O senhor acumula as duas coisas. Sim, foi uma junção que foi feita na reforma administrativa. É outra coisa que eu penso, a gente está percebendo aqui, é que isso acaba provocando, quando você tem uma função gratificada, o controlador perde a condição aqui de ficar à vontade, de responder qualquer tipo de questionamento. Por quê? Porque amanhã o secretário vai lhe exonerar. Então, o secretário tem que ser provido por concurso público, receber bem e sem receber gratificação. Porque senão você passa a ser uma função de confiança do secretário, que é o que está acontecendo. Eu já acabei até respondendo as questões que eu iria lhe fazer. O senhor conhece todas as suas obrigações? Quais são as competências que estão descritas da sua função? O senhor tem esse domínio? Sim. E nelas, por exemplo, não permite ao controlador agir de ofício. Soube de alguma coisa, não é possível que o senhor tem essa possibilidade de o senhor agir de ofício? Sim, a partir do momento que eu sei de uma informação, ou que me passada a informação, eu posso agir de ofício, sim.
Nesse caso, não agiu de ofício. Não agi porque já tinham as outras investigações pertinentes, porque, como eu expliquei para o deputado relator, No próprio sistema, o sistema não obriga esses processos a ter um parecer do controlador? com relação ao quê? Processos de aquisição, processos de compras, ainda mais de compra de forma antecipada. Não tem que ter uma assinatura do controlador? Não tem. O controlador, ele não participa, o controle interno, no caso, ele não participa de atos de gestão. Isso não é um ato de gestão. Numa compra é um ato de gestão. Mas uma compra precaríssima como essa, que sequer teve a transparência, que é a primeira coisa, a publicação do ato. Não tem que ter a chancela, assim como do procurador jurídico, tem que ter a chancela do controlador. Mas não tem. Não tem. Na legislação não tem. Foi feito para não dar certo. A impressão que a gente tem é uma coisa que foi proposital, foi de forma deliberada. Não, o controlador não pode saber. Se ele souber, esse negócio não vai adiante. Nem o procurador-geral do Estado, controlador-geral do Estado, e nem aquele que, sob os seus olhos, está ali, sob os seus olhos, dentro da estrutura da própria secretaria. Parece inacreditável que isso tenha acontecido. O senhor não sabia desse processo? Como eu falei, né? Eu tomei conhecimento dia O cidadão. 28 de... Como? O cidadão não sabia. O ouvidor da secretaria não teve uma denúncia? Não tivemos nenhuma denúncia. Não teve alguém que tivesse ligado? Não tivemos. Era uma outra forma que a gente poderia atuar, seria através de uma denúncia, Se o alguma senhor tivesse manifestação. recebido uma denúncia de um cidadão qualquer, Sim. olha, está havendo um negócio aí, soube pela imprensa, qual seria o seu papel a partir daí? Passaríamos para a área responsável, no caso, dependendo do que se trata, no caso de licitações de contrato, para averiguar a situação e depois para a corregedoria, para abrir uma sindicância, etc., como foi feito a partir do conhecimento dos fatos, né? Quem é o seu chefe imediato? É o secretário da Saúde, eu sou subordinado diretamente. Direto ao gabinete Isso. do secretário. A minha coordenadoria é um órgão de assessoramento ao secretário, né? Junto com Quando o outros. secretário recebeu o processo para dar o seu despacho, o senhor não soube disso. Não. Do pagamento antecipado também não soube. Não. É de que o Estado não deu nenhuma garantia para fazer o pagamento antecipado, também o senhor não soube. Não. Quer dizer, quando soube, já não tinha mais o que fazer. Não conseguiu nem fazer um procedimento. Absolutamente nada. Se a controladoria não existisse, não teria feito diferença. Neste caso, enquanto os outros casos, as outras compras que foram com pagamento antecipado, teve o conhecimento do controlador? A partir do momento que sai uma ADL publicada, nós temos conhecimento e podemos atuar. Mas teve alguma atuação em outras aquisições? Em outras aquisições, sim. Agora? Sim. Isso, por exemplo? Olha, são vários processos, são muitos processos. Não vou saber lhe dizer... Mas com valores, obviamente, que muito menores. Sim, com valores menores. Sim. Então, se houve em outras com valores menores, com riscos menores, por que não nesse? Porque, como eu falei para o senhor, nós atuamos a partir da publicação da DL no Diário Oficial, que nesse caso dos respiradores não houve. Esse é o nosso modo de trabalho, né? Eu fiz aqui ainda algumas anotações. De qualquer forma, a conclusão de que eu chego é que a legislação, eu na quinta-feira da semana passada, e eu não conseguia me comunicar, que estava na estrada, embora ouvisse o que vocês estavam discutindo, e uma das coisas que eu queria sugerir na parte da legislação, porque as conclusões também
dessa CPI, nas conclusões, a CPI vai indicar alguma mudança na legislação e essa está clara. Essa está clara. Eu conheço controlador de município com 2.000, 3.000 habitantes, passou a ser uma função obrigatória, o controlador, não é opção do prefeito ou do secretário, não é opção, é de lei. E o próprio Tribunal de Contas ou o próprio Ministério Público tem essas funções. Eu não consigo imaginar de que possa ser uma função gratificada. Porque tem que ser um órgão autônomo, independente. Assim como o próprio Controlador-Geral do Estado deveria ser independente, se é que quer ser transparente. Então, eu chego a essa conclusão, teria aqui outros questionamentos, mas depois de tudo que eu ouvi, tudo que a gente falar aqui, me parece infrutífero diante da constatação das conclusões que nós já temos. Infelizmente, foi um processo do início ao fim, como já foi dito, inexplicável. Não parece verdade que isso aconteça numa secretaria das principais secretarias de Estado que movimenta 2, 3 bilhões de reais por ano, que essas coisas acontecem. Né? Isso é injustificável. Não há ninguém que consiga aqui dar algum tipo de explicação plausível. Eu estou satisfeito. Se depois, ao final, eu ainda me lembrar de algum questionamento, eu farei. Obrigado. Muito obrigado, deputado Valdir Balquini. Deputado Kennedy Nunes, Vossa Excelência, com a palavra. Boa noite. Antes de eu fazer a pergunta, deputado Cobalcini, na reunião da quinta-feira, o relator e o presidente me designaram para que pudesse coordenar parte desse tipo de trabalho da mudança de legislação. E hoje nós tivemos, senhor presidente, uma reunião com o delegado que está nos acompanhando, o Léo, que é o coordenador das comissões, junto com também um representante da consultoria legislativa da Casa. E nosso desafio é, em até 15 dias, termos essas propostas de mudanças na legislação. Eu pediria que o senhor pudesse, através da sua assessoria, colocar algumas mudanças serão aqui locais, outras serão nacional, até para que, como disse, recebi a missão, nós possamos estar coibindo esse tipo de ação nos momentos de calamidade, emergência e pandemia, que infelizmente teremos outras por aí pela frente. Senhor Frederico, né? Sim. Senhor Frederico, o ex-secretário Douglas Borba, que está preso, ele esteve aqui e ele disse um dia que a Secretaria de Estado da Saúde é uma ilha que ninguém tem acesso. O senhor compreende como se fosse isso mesmo? Eu não sei de que forma ele falou isso. Ele falou de uma forma que nem o governador tinha... Desligou. Nem o governador tinha acesso à secretaria. Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque o senhor disse que o senhor trabalha no 4º andar. Sim, senhor. Da secretaria. São quantos andares lá? 12. 12. Eu me lembro que, quando eu entrei aqui, em 2007, e que eu fui tratar alguns assuntos, que eu fui começar a conhecer a estrutura de governo, tinha uma frase que diziam que a Secretaria de Estado da Saúde não se comunica um andar com o outro, que cada andar é um reinozinho. E a minha preocupação é que eu começo a ver que parece que isso é verdade, porque no seu depoimento aqui, o senhor disse que só tem conhecimento a partir da publicação da dispensa de licitação, ou seja,
Deputado Cobalcini, parece que as coisas só funcionam lá dentro de um processo que se chama SGPE. É isso? Isso aí. Vocês só se conversam pelo SGPE? A partir do dia 19 de abril de 2019, com a instituição do governo digital, tudo é tramitado no SGPE. Tá, deixa eu perguntar aqui uma coisa aqui. Na fala da Márcia e de outros aqui, eu percebi que existe uma fragilidade muito grande nesse sistema do SGPE, porque disseram aqui que qualquer pessoa pode desentranhar o processo, pode entranhar, pode anexar, pode baixar, como esse caso aí dos respiradores ACI, que autorizou o pagamento foi do dia 20, né? Uma ACI que foi utilizada, segundo informações do próprio secretário Elton, ex-secretário Elton, em outras 7 ou 8 dispensas de licitações, a mesma CI, comunicação interna. E a minha preocupação é que é o seguinte, nós conversamos aqui com alguém que falou assim, não, o sistema, aliás, o coordenador, o controlador, o controlador, o professor Luiz Felipe, eu não sei se ainda é do governo ou não é, ainda não sei, mas ele disse que ele não tinha conhecimento absolutamente de nada disso daí. Deixa eu perguntar, o senhor acha esse sistema assim vulnerável, como a gente viu aqui nesse processo, que é vulnerável? Olha, tecnicamente, eu não posso lhe dar um parecer assim afirmado. Como usuário e controlador? Eu acho um processo que cumpre as suas funcionalidades. Agora, também soube disso aí, da questão da inserção e desentranhamento. O desentranhamento sempre teve no processo, dentro da estrutura, né? Agora, vulnerabilidade, não saberia lhe dizer se efetivamente ele é vulnerável, porque é um sistema que tem todas as tramitações, onde é que ele passa, ele é registrado, tem os IPs de quem fez as alterações, tem o CPF. O senhor trabalha há quanto tempo na Secretaria da Saúde? Eu trabalho desde 2001. Tá. Antes do SGPE, esse governo sem papel, que eu agora começo a observar que o governador instalou, não é um governo sem papel, é um governo sem nada. O papel não é desse papel. Eu sou um cara extremamente digital. Mas tem coisa aqui, tem coisa que eu preciso ter papel. Antes desse governo sem papel, desse governo agora, como é que eram feitos os processos? Era tudo físico, né? Tudo físico. Fazia no computador, imprimia, assinava. Talvez por isso que nunca teve uma compra tão desastrosa assim no momento de pandemia. Olha, que nós já tivemos momentos difíceis de Santa Catarina aqui. O senhor acha que o processo como era feito antes, físico, dava mais segurança do que o que é feito hoje sem papel? Não sei lhe dizer. Realmente não sei lhe dizer. Porque eu acho que a gente tem que modernizar as coisas. Sabe por que eu digo isso? Porque no processo, eu sei como é que é feito o processo. Eu tenho um sistema também de gerenciamento do meu mandato que é feito dessa forma. E o senhor sabe que o processo, o computador é burro, né? O computador é burro, ele não pensa, ele é feito conforme o que é mandado ele fazer, né? Há uma lógica. O que acontece? Quando eu determino o programa, o que eu imagino, deputado Cobalcini, esse SGPE, ele foi feito por etapas, e cada etapa precisa de uma senha, de um login, de uma ponte para passar para outra etapa. Lembra que a menina falou aqui da outra vez, que ela, daí do CIGEF, que ela só copia a nota certificada do SGPE para dar continuidade ao CIGEF fazer o empenho e o pagamento. Então, o que eu vejo? Eu vejo que tem gatilhos no processo que ele não avança o próximo passo se não tiver aquele gatilhozinho ali. Por que eu digo isso? Porque quando foi feito a proposta da troca do respirador, que eles prometeram aliás, o Estado foi enganado, né? O Estado foi usurpado, quem foi enganado foi o governo. Enganado na compra, no valor, enganado porque ofereceram depois ofereceram o outro e não entregaram nenhum.
E quando houve esse procedimento de troca dos respiradores, no processo SGPE, que está lá como nosso relator, teve um pedido para engenharia elétrica, é isso? Tem um setor de engenharia elétrica lá na secretaria, né? Um nome mais específico sobre isso daí? É o Departamento de Engenharia. O Departamento de Engenharia, para ver se era possível a troca do respirador ou não. Aí o engenheiro pediu um parecer dos intensivistas, para saber, porque ele não sabia, ele é elétrico, agora o uso daquele lá. E ele pediu o parecer, entrou um parecer, desengatou o processo para o outro, que era a ordem de pagamento, e depois que desengatou esse processo, esse parecer sumiu, escafedeu-se. Mas daí o processo é tão burro, e não é só esse, todo o processo porque não tem assim, tipo, uma programação, presidente, de você fazer um gatilho, chega aqui tem que ter o processo, o próximo não passa. Aí não tem assim, por exemplo, eu boto esse papel aqui, o sistema entende que vai para o próximo, e quando eu tiro isso daqui, não tem como voltar, já foi. A vaca foi para o brejo já. E é isso que a gente vê nesse processo do SGPE. O senhor, é o dia a dia de vocês isso? Olha, os processos que a gente analisa não são assim. Como eu falei, a gente utiliza o SGPE diariamente, né, a partir da análise de, como eu falei, que prestações de contas, atos de admissão e etc. E a gente não é costumeiro a gente verificar esse tipo de... Só aconteceu nesse, então? Eu não sei lhe dizer, deputado, realmente, como eu falei, o processo, a partir do momento que a gente soube, e como já tinham as investigações em andamento, nós, como controle interno, não teríamos mais como fazer. Senhor Frederico, o senhor falou que só entra no processo a partir do momento a partir do momento que há a publicação da dispensa de licitação. Isso. E que essa não foi publicada. Sim. Por que não foi publicada? Não sei lhe dizer. Agora, me permita dizer uma coisa. Eu imagino os auditores que estão nos acompanhando agora, eu tenho contato com alguns através do Instagram, de WhatsApp, porque está ficando um negócio assim, que a própria função dos auditores do Estado está sendo colocado em xeque por conta desse erro, e a gente tem que saber que os auditores têm um papel importantíssimo no processo, são eles que auditam as contas, como era feito antes, por exemplo, que era direto na Secretaria da Fazenda, e que veio para a Controladoria e ficou essa coisa louca. Aí eu imaginava, vou lhe ser franco, eu imaginava que, porque o senhor é o controlador, né? Controle interno, Coordenador de controle coordenador interno. da Controladoria Interna da Secretaria de Saúde, eu imaginava que vocês fossem um pouco diferente do ou atual, não sei, controlador geral, que ficou dizendo que só ficou sabendo do processo porque a Controladoria Geral da União avisou ele porque viu no portal de transparência. A CGU, órgão do governo federal, viu no portal de transparência que qualquer cidadão consegue ver e avisou o controlador, e vocês da Controladoria Interna da Secretaria estão esperando uma publicação no DL? Tem alguma coisa errada, o senhor acha? A gente faz um planejamento anual das nossas atividades. Mas no planejamento anual de vocês, tinha uma pandemia? Não tinha uma pandemia. E no momento de surgir uma pandemia, vocês não tinham que se reunir e dizer, gente, vamos abrir o olho porque tem os abutres que aparecem. Não pensaram nisso? Ou home office e... Eu não estava, eu voltei de férias e todos os dias estava na secretaria, deputado. De qualquer forma,
nós cumprimos o nosso programa de trabalho e as tarefas que a gente tinha que cumprir, né, o nosso modus operandi na análise das dispensas de licitação era justamente a partir da publicação da DL no Diário Oficial. Esse é o start do processo. A partir daí a gente analisa ele. Ok. Senhor Frederico, Sim. a partir dessa tragédia que aconteceu, vocês fizeram alguma reunião e mudaram alguma coisa desse procedimento ou estão ainda no planejamento antes da pandemia? Nós estamos verificando, deputado, porque, na verdade, nós somos órgão de controle interno, nós somos, entre aspas, órgão setorial, né? Toda a parte de normatização, orientações, deve vir da CGE, que é o órgão central. Aí ferrou. Nós não podemos, né, de ofício, mudar alguma coisa. Claro que nas nossas rotinas diárias, a gente verificou de outras formas e tal, mas não mudamos essa questão da publicação da DL, porque é o que nos traz segurança. A partir do momento que a publicação da DL está ali, a gente pode verificar Isso o daqui, processo. O senhor me fala isso, eu fico extremamente preocupado, porque pode ter uma outra CPI daqui a pouco de um outro processo. Porque se dentro de uma tragédia dessa, vocês não se reuniram para mudar, esperando a CGE fazer alguma coisa, me faz pensar que ainda o processo está solto e vocês esperando uma publicação na DL. Que frustração, senhor Frederico. O secretário atual, como é o nome dele? André. O secretário atual, depois de tudo isso daí, ele não chegou lá e disse, vamos reunir, escuta aqui, ó, ô controladoria, fica atento, ô jurídico, ele fez alguma reunião dessa? Eu não participei. O senhor não participou, mas quer dizer que então ele não fez, porque se fosse, o senhor seria o responsável para representar o controle interno, concorda? Sim, eu sou do controle interno. Quer dizer que o secretário não fez nenhuma reunião dizendo, ó, cuida, não vamos mais ter aqui, não fez nada. Como eu falei, eu não sei lhe dizer se fez, porque eu não participei de reunião posteriormente a esse processo. Está tudo normal. Tudo normal. É só mais um. Agora eu fico pensando, e é bom, e eu sei porque os catarinenses estão nos acompanhando agora eu fico pensando, doutor Márcio, por que, presidente, que numa vinda aqui do Elton, antes do Marejada, uma vinda do Elton, a gente falou assim, escuta, é 33 milhões aí. Aí ele falou assim, ó, o que é 33 milhões? Lembram disso? O que é 33 milhões? Pai, 33 milhões para mim é a vida inteira, eu nunca vou ter esse dinheiro. Mas por que ele falou assim? O que é 33 milhões? Aí depois ele disse aqui, eu tenho um orçamento de 1 bi, 2 bi, o que é 33 milhões? Aí o que eu fico pensando, meu caro relator? O secretário disse que até 5 milhões, cada superintendência pode tocar-lhe o pau fazer. 5 pau, 5 milhões. 5 milhões. O que em outros governos tinha que passar... Eu tinha uma raiva do tal do grupo gestor. Eu tinha... Hein, ô Cavalcini? Eu tinha uma raiva do grupo gestor, porque no grupo gestor, quanto que era o limite lá do grupo gestor? Era 250 mil. Aí eu me lembro, por exemplo, quando eu fiz um pedido para o governador Raimundo Colombo para fazer o hangar lá do helicóptero de Joinville, o hangar do helicóptero de Joinville, que custou 600 e pouco mil, e tinha que passar por um grupo do gestor. Eu ficava com raiva do grupo de gestor, pois hoje eu estou quase fazendo um altar para o grupo gestor. Porque se tivesse ainda o grupo gestor e não tivesse esse governo que dissesse assim, para cada secretaria, até 5 milhões, toca-lhe o pau. Passou de 5 milhões para trás. O problema é que nem os 5 milhões foi respeitado, porque nós estamos falando de uma compra aqui de 33 milhões, que não passou por ninguém. Então isso é muito preocupante. A sua vinda aqui só tinha um interesse para mim pessoalmente.
é essa última pergunta que eu fiz para o senhor. Porque eu imaginei que depois de tudo que Santa Catarina está vendo, que a própria força-tarefa do GAECO disse que é a compra mais perversa de Santa Catarina, da história de Santa Catarina, eu queria fazer essa pergunta, se o secretário André fez uma reunião, e eu queria ter ouvido assim, não, o secretário, quando assumiu e que estourou tudo, chamou todas as superintendências, as gerências, e disse assim, parou, estancou, porque nós ainda estamos no processo que é possível colocar uma dispensa de licitação. Mas não houve, então, o senhor não foi chamado, o senhor controlador interno não foi chamado. Como eu falei para o senhor, desse tipo que o senhor está falando de reunião, não teve. Teve uma outra reunião? Eu não participei de nenhuma reunião. Discussão normativa, vocês não construíram uma espécie de... Não, eles estão esperando pela CGE, né? Não, porque a instituição normativa, inclusive saiu uma da CGE em 7 de abril, que está sendo utilizada lá pela área de compras, né? Quando saiu o decreto emergencial, vocês não se reuniram para poder construir uma regra, Não, porque eu acho que eu já expliquei para os senhores. O controle interno, ele age, vou ser repetitivo, quem executa não controla, quem controla não executa. Ele age no monitoramento, no acompanhamento desses atos de gestão, né? Então, se é para melhorar uma compra e etc. Porque assim, Frederico, lá pelo dia 20, o governo já estava fazendo compra emergencial. Pelo dia 20, 17, 20, já tem compra emergencial. Ali, antes do dia 20, eu estava comprando respirador, pagando antecipado. Entende? E aí, entre esse dia 20, entre as primeiras compras que foram feitas antecipadamente, já no decreto de emergência, não decreto de calamidade, decreto de emergência, já estava fazendo compras de equipamentos, comprando com pagamento antecipado. Então, até o pagamento antecipado da compra dos respiradores, que o problema não está no pagamento antecipado. O problema está na falta de exigência de garantia. Esse é o problema. E aí tem 10 dias. Nós estamos falando de 10 dias, deputado Kennedy. Desculpa intervir. Não. Nós estamos falando de 10 dias. 10 ou 15 dias, mais ou menos, entre a documentação que a gente tem das primeiras compras emergenciais ali, o emergencial e a calamidade, a compra dos respiradores, a gente tem 10 dias, 12 dias, dependendo da compra. Nesse período de 10 dias é muito tempo, né? 2 semanas. Vocês não se reuniram, ninguém conversou, tu está dizendo que ninguém falou nada sobre procedimentos. Eu não me reuni. Tudo bem. Posso perguntar? Tomada de contas. Como é que está a tomada de contas dessa compra? Pelo que eu sei, a tomada de contas especial ela está sendo promovida pelo Tribunal de Contas do Estado. Vocês não estão fazendo nada? Eu vou ser novamente repetitivo, mas não é competência de vocês fazer? A tomada de contas, a partir do momento que sai a sindicância investigativa, aí sim. Mas não somos nós, controle interno, que adotamos a tomada de contas, né? A tomada de contas e o ressarcimento do erário, qual é o procedimento lá da controladoria? Isso, não é da controladoria, né? Vou lhe dar um exemplo de um processo de recursos antecipados, de convênio que há tomada de conta especial. O ente, no caso, não atingiu o objetivo e houve um dano ao erário. É aberta uma tomada de conta especial, há um parecer do controle interno dizendo, tem que ser aberta tomada de conta especial. O secretário institui essa comissão de tomada de conta especial e eles vão trabalhar, tem 180 dias para terminar e para ressarcir o erário ou para, de alguma forma, como é que é? Faltou a palavra, questão do dano, né? Terminar o dano e tal, ou escrever em responsabilidade a quem deu causa, né? Isso o final da tomada de contas é esse. Qual que é o papel do controle interno na tomada de conta especial? É verificar a irregularidade e solicitar para o secretário a instituição da tomada de conta especial e acompanhar nesse caso, o prazo. Os respiradores, o que foi feito? Como é externa a tomada de conta especial, ela vem depois para a gente. Mas por que é externa? Por que vocês não estão fazendo? Porque o Tribunal de Contas é que instituiu, né? É aquilo que eu falei para o senhor. Seriam 12 instrumentos para tratar do mesmo assunto. Porque os respiradores não foram entregues. Chegou dia 4, dia 5, o respirador não foi entregue.
certo? Eles ficaram em silêncio, não falaram nada para ninguém, ficaram ali, alguém ficou construindo para dar tempo do sujeito desviar as contas, porque foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi isso, deputados, senhores deputados. Eles ficaram entre o dia 4 e o dia 5, eles ficaram embusteando, ficaram enrolando, para poder dar tempo de dissolver as contas. Dissolver um dinheiro em pequenos valores. Dia 4 e dia 5, eles não entregaram o equipamento, ninguém procurou a Controladoria Interna para tomar posição nenhuma. Não. A CGE, a Controladoria Geral do Estado, eu entrei em contato com o senhor depois disso, procurou vocês? Não. Fica difícil, né? Fica muito difícil. Se a Controladoria Geral do Estado não procurou vocês para nada até agora... O controle interno, não. É isso, deputado, eu não tenho mais... Agora sim, ó, cada informação que vem é uma nova tristeza, né? Entendo a sua participação, vocês estão atrelados a esse compêndio de organograma, mas eu olho para o senhor Frederico, eu vejo que o senhor é uma pessoa do bem, sabe? Eu valorizo muito quando a pessoa vem aqui na CPI, como o senhor, assim, sozinho, sem advogado, isso é muito importante. O senhor deve ser um funcionário público exemplar. Eu lhe peço, não espera por aqueles boca mole lá do Luiz, faça alguma coisa vocês. Salva Santa Catarina. Tenha iniciativa, seja proativo. Se o secretário atual não chamou, chega lá amanhã e diz assim, secretário, eu fui lá na CPI, levei um esporro, porque o senhor não fez reunião, pois eu quero fazer uma reunião com o senhor. Para concluir, deputado Queiroz. Faça isso, por favor. Porque, senão, vai ficar um esperando pelo outro, e daqui a pouco nós vamos ter outra compra desastrosa. Isso que eu lhe peço, em nome dos catarinenses, respeitando todos os funcionários públicos, que eu tenho o maior respeito. Mas faça isso, por favor. Obrigado, senhor presidente. Senhor Frederico, a partir de quando que se tornou obrigatório lá a utilização de máscaras dentro da secretaria, lá no prédio que o senhor trabalha, lá no 4º andar? Poxa, não vou me recordar. Mas desde que eu retornei ao trabalho, que eu estava em férias, no dia 24 de março não era obrigatório ainda. Demorou um pouco ainda. Mas chegou um momento que se tornou obrigatório. Sim. Álcool em gel também. Sim, senhor. Isso foi por determinação de quem? Dos decretos que saíram do governador, né? Explicaram por que estava todo mundo de máscara e álcool em gel lá, não? Sim, por conta da Por pandemia. que foi que explicaram lá? Da pandemia. Sim, senhor. Senhor Frederico, o senhor tem mais 5 minutos ali para passar as considerações finais do senhor, se o tiver vontade, né? Ou falar algo que seja útil. Falar assim, olha, trazer uma revelação, uma luz à nossa comissão parlamentar. Não, eu só queria reforçar, né, do que o controle interno da secretaria fez com relação a isso, né, que nós... Próximo do microfone, por gentileza. Desculpa. Nós soubemos dessa aquisição no dia 28 de abril, e no outro dia também soubemos das diversas investigações que foram abertas. 2 sindicâncias investigativas, uma investigação preliminar, sindicâncias internas, investigação preliminar da CGE, as investigações dos órgãos externos do Ministério Público, Tribunal de Contas, GAECO, auditoria do Tribunal de Contas, auditoria da CGE, vários outros que estão ocorrendo, e que ressalto, né, que o nosso trabalho ele parte do ponto nas DLs com relação à publicação delas no Diário Oficial, que é onde ela torna público, né, que está acontecendo aquela compra, e a partir daquele momento a gente passa a fazer uma análise, aplicação de checklists, documentação, etc., sempre com relação à conformidade do processo, né? No mais, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade, e continuo à disposição que vocês precisarem. Nós somos bastante agradecidos, tá, senhor Frederico? Muito obrigado.
Suspendo por 5 minutos. Está dispensado.